O Polo Sul é, incontestavelmente, um dos lugares mais extremos da Terra, onde os seres humanos habitam continuamente. De fato, pode-se afirmar com segurança que não há nenhum outro local em nosso planeta com uma população tão reduzida, cerca de 45 pessoas no inverno e 150 no verão, onde a natureza perpetuamente conspira para colocar vidas em risco. A temperatura mais elevada já registrada no Polo Sul, na história documentada, atingiu meros 12 graus Celsius. A maior parte do ano é marcada por temperaturas que caem regularmente para 50 ou 60 graus abaixo de zero. No entanto, não é apenas a temperatura que confere ao Polo Sul sua classificação de extremo. É também um dos lugares mais áridos da Terra, com a umidade relativa frequentemente caindo para meros 0,03%. Em comparação, a maioria dos lugares mantém uma umidade que varia entre 55% e 75%, o que significa que aqueles que residem no Polo Sul enfrentam constantemente o desafio da desidratação da pele e do corpo. Além disso, devido aos milhares de metros de gelo e neve acumulados sob seus pés, o polo está situado a cerca de 2.800 metros acima do nível do mar, o que, para a maioria das pessoas, não é uma altitude mortal, mas pode contribuir para o agravamento de outras condições de saúde. Todos esses fatores se unem para criar um quadro bastante claro: o Polo Sul não foi feito para ser habitado por seres humanos. No entanto, por pura força de vontade, estamos lá permanentemente, e o que torna isso possível é a Estação Polo Sul Amundsen Scott, uma instalação administrada pelos americanos que agora está em sua terceira versão. A primeira versão da estação foi erguida em 1956 como uma estrutura pré-fabricada simples, feita de madeira, e rapidamente foi encoberta pela neve. Essa estrutura foi substituída em 1974 por uma cúpula geodésica maior, que protegia os edifícios internos, mas mesmo essa nova estação era soterrada pela neve a cada inverno. Isso significava que, a cada verão, era necessário um esforço considerável, bem como combustível, para desenterrar a estação. Em um lugar onde absolutamente tudo precisa ser transportado por avião, essa prática representava um gasto significativo e dificultava a realização de pesquisas científicas. Portanto, nos anos que antecederam a virada do milênio, o programa americano na Antártica trabalhou para desenvolver uma solução mais permanente, que resultou na estrutura atual. Essa nova estrutura é inegavelmente distinta em seu design, com o edifício em formato de asa de avião, com a borda frontal direcionada para os ventos. Isso permite que o ar seja acelerado por baixo da instalação, naturalmente limpando a neve. Como a maior parte da Antártica é um deserto, apenas cerca de 20 centímetros de neve se acumulam anualmente no Polo Sul. No entanto, como as temperaturas nunca ultrapassam o ponto de congelamento, a neve não derrete. Além disso, devido à paisagem plana que cerca o polo e aos ventos fortes, grandes montes de neve se formam rapidamente no lado contrário ao vento de qualquer edifício. Embora o design da estação principal ajude a reduzir esse problema, a neve ainda se acumula na frente e embaixo dela. Por isso, a cada 10 ou 15 anos, a estrutura é elevada a vários metros. Esse é um processo que leva cerca de 30 dias e só pode ocorrer durante os 3 meses do verão, quando a estação pode ser acessada por via aérea. Isso significa que o edifício foi projetado para permanecer operacional durante o processo de elevação, com seus componentes interconectados por juntas flexíveis que permitem movimento durante o processo. Embora o propósito principal da estação seja a pesquisa, isso levanta a questão: que tipo de pesquisa justifica a presença de seres humanos no Polo Sul? Bem, como se verifica, a resposta é muita. Uma das principais áreas de pesquisa realizadas lá é a astronomia. Em muitos lugares, a presença de vapor d'água na atmosfera pode distorcer levemente as imagens captadas por telescópios, o que não é um problema em grande parte da astronomia. No entanto, quando se está tentando observar galáxias bilhões de anos-luz distantes, a precisão é fundamental. O telescópio do Polo Sul, por exemplo, fez a descoberta de inúmeras galáxias distantes e desempenhou um papel crucial na criação da primeira imagem direta de um buraco negro em 2019, graças à sua atmosfera limpa. Além disso,
O ar limpo do Polo Sul permite a realização de pesquisas atmosféricas extremamente precisas, e a acumulação anual relativamente baixa de neve possibilita estudos climáticos por meio da análise de núcleos de gelo. Isso tudo para dizer que a Estação Polo Sul não existe apenas para fins de prestígio, mas é uma peça crítica da infraestrutura científica que apoia uma ampla gama de pesquisas. No entanto, a maior parte das pesquisas em si não é conduzida na estação em si. Dado o alto custo de viajar para o Polo Sul, muitas instituições enviam apenas um pequeno número de pessoas para a estação para calibrar e manter seus equipamentos científicos, enquanto os dados são enviados de volta para as respectivas sedes para análise. Isso resulta em uma agitação de atividades durante o verão, quando os voos podem aterrissar, enquanto o pessoal tenta realizar todo o seu trabalho antes do final da temporada. Durante o inverno, apenas uma equipe mínima permanece na estação para manter todas as operações em funcionamento. Naturalmente, devido ao completo isolamento durante esse período, a seleção do pessoal da estação é um processo rigoroso. Todos os membros da equipe são submetidos a exames para garantir que sua saúde física esteja em excelente estado, pois as condições que podem ser consideradas benignas em outras partes do mundo podem se tornar letais devido à falta de cuidados médicos avançados na estação. Além disso, eles passam por uma extensa avaliação psicológica para garantir que sejam capazes de lidar com o extremo isolamento, 6 meses de escuridão contínua e uma pequena comunidade de trabalho durante 9 meses. Isso ocorre porque, se a saúde mental se deteriorar durante o inverno, não há possibilidade de escapar. Durante esse período, geralmente há apenas um médico na estação, responsável por fornecer atendimento médico limitado. Esse médico é submetido a exames médicos ainda mais rigorosos, dada sua importância para a saúde de todas as outras pessoas na instalação. Alguns programas antárticos de países chegam a exigir que seus médicos tenham o apêndice removido para evitar o risco de apendicite. É claro que um único médico não pode abranger todos os possíveis problemas de saúde que possam surgir na estação. Para situações médicas complexas que envolvem a equipe da estação, a instalação está equipada com tecnologia avançada de telemedicina, que permite a transmissão de dados médicos em tempo real. Isso permite que especialistas nos Estados Unidos possam tentar diagnosticar e tratar pacientes remotamente. No entanto, para isso funcionar, a estação depende de uma conexão de internet, o que é um desafio na região do Polo Sul. A maioria das estações de pesquisa isoladas, mesmo as não polares, atualmente consegue contar com serviços de internet via satélite de provedores comerciais. No entanto, essa solução não é plenamente viável na região do Polo Sul. A internet comercial via satélite é amplamente disponível apenas onde há uma alta demanda, e essa demanda existe apenas em regiões altamente povoadas. Isso significa que a maioria dos satélites de telecomunicações não tem órbitas que permitam uma conexão segura com o Polo Sul. Consequentemente, a estação depende fortemente da rede de satélites de comunicações da NASA, projetada para manter contato com naves espaciais e que é a mesma utilizada pela Estação Espacial Internacional para a transmissão de dados. Mesmo com essa rede, a estação só consegue se conectar a um satélite da NASA por breves momentos ao longo do dia. Por exemplo, em 13 de novembro de 2020, o Polo Sul teve acesso a um de seus satélites em apenas alguns intervalos de tempo, totalizando 3 horas e 50 minutos de conexão. Esses satélites fornecem a maior parte da capacidade de dados da estação, com uma capacidade global de 275 megabits por segundo, utilizada principalmente para transmitir informações científicas para o mundo exterior e permitir que a equipe da estação se conecte à internet para manter contato com suas famílias e amigos. Além disso, a estação complementa essa conexão com um link diário de 4 horas e meia para um satélite de comunicações do Ministério da Defesa do Reino Unido, que fornece uma capacidade de dados mais modesta de 1,54 megabits por segundo, seguido por um link subsequente de 4 horas para um satélite de comunicações militares dos Estados Unidos, que permite uma taxa de até 10 megabits por segundo de upload e 30 megabits por segundo de download. Fora desses períodos,
a estação se comunica com o mundo exterior apenas por meio de uma conexão de dados rudimentar de 38 kbps via rede de satélites Iridium, reservada para comunicações urgentes. Além disso, até mesmo o gerenciamento de resíduos no Polo Sul é um desafio. A estação é obrigada pelo direito internacional a minimizar o desperdício ao máximo, o que significa que a maioria dos resíduos deve ser levado de volta. O lixo e a reciclagem são coletados durante o inverno e transportados de volta para a estação de McMurdo, que é consideravelmente maior. Lá, a reciclagem é processada, enquanto o lixo é agrupado e armazenado até ser enviado de volta aos Estados Unidos no único navio de reabastecimento anual. Isso implica que qualquer lixo percorre uma distância de 13.000 quilômetros em até um ano, desde uma lata de lixo na estação Polo Sul até um aterro nos Estados Unidos para ser eliminado. A preocupação com a gestão de resíduos vai além da responsabilidade ambiental, pois é fundamental para as pesquisas conduzidas na região. Por exemplo, existe uma área que se estende por 150 quilômetros a noroeste da estação onde a circulação de veículos motorizados é proibida. Isso ocorre porque essa área está localizada a favor do vento da Estação de Pesquisa Atmosférica, que foi estabelecida lá devido à ausência de poluentes. A exaustão de um snowmobile, por exemplo, pode contaminar o ar a ponto de interferir nas observações, o que poderia complicar algumas pesquisas. É importante destacar que a Estação Polo Sul é a única barreira que separa a equipe da estação do ambiente mortal da Antártica. Durante 9 meses por ano, a instalação fica completamente inacessível. Fora da temporada de verão, que ocorre de novembro a meados de fevereiro, as condições climáticas tornam impossível que as aeronaves pousem com segurança. Portanto, se algo der errado na estação, há poucas oportunidades de evacuação. Para entender a magnitude dessa situação, basta comparar com a Estação Espacial Internacional, onde os astronautas podem retornar imediatamente à Terra em suas espaçonaves em caso de emergência. No Polo Sul, mesmo que a situação seja de vida ou morte, e mesmo que haja um piloto disposto a arriscar sua vida para chegar à estação, há semanas em que as condições climáticas tornam fisicamente impossível o pouso de uma aeronave. No entanto, em situações extremamente limitadas, quando alguém desenvolve uma condição médica grave é improvável que sobreviva até o verão, e quando existe uma tripulação de voo disposta a se arriscar para salvar outra vida, o Programa Antártico autoriza tentativas de evacuação. Isso ocorreu com sucesso apenas 3 vezes. Cada uma dessas missões de resgate foi realizada por pilotos altamente experientes da Kentucky, uma companhia aérea canadense especializada em operações polares. Eles utilizaram pequenas aeronaves Thunder, um dos poucos tipos capazes de suportar o rigoroso inverno antártico. No entanto, essas aeronaves tiveram que ser transportadas do Canadá e mantidas em espera no continente por vários dias até que as condições meteorológicas permitissem o voo em direção ao Polo Sul. Quando a oportunidade surgiu, eles realizaram a evacuação na escuridão do inverno, resgatando rapidamente o paciente antes que a aeronave congelasse. Depois, voaram para a América do Sul, onde o paciente poderia receber tratamento avançado em um hospital. Com essas evacuações, levou mais de uma semana para que uma aeronave realmente chegasse ao Polo Sul. Portanto, se ocorresse algo catastrófico que tornasse a estação inabitável, como um incêndio, por exemplo, haveria poucas chances de que todos pudessem ser evacuados a tempo. É por isso que existe uma ala menor, autossuficiente à prova de fogo na estação, conhecida como bote salva-vidas de emergência. Essa área é equipada com uma cozinha, pequena sala de estar, gerador dedicado, estação de tratamento de água e foi projetada para manter a equipe viva durante o inverno, caso o restante da estação falhe. No total, as cerca de 45 pessoas que residem no Polo Sul durante o inverno precisam ser verdadeiramente autossuficientes, uma vez que há poucas oportunidades de receber ajuda externa. É essa realidade que torna a vida no Polo Sul tão perigosa. Neste ano, há um aumento potencial de perigos. Neste momento, em novembro de 2020, o Polo Sul está se reconectando ao mundo pela primeira vez desde 14 de fevereiro, quando a temporada de verão começou.
O mundo passou por mudanças significativas durante esse período, mas a Antártida permaneceu praticamente inalterada. Até agora, o continente antártico não enfrentou ameaças de Covid-19, pois o isolamento impediu a chegada do vírus. A Antártida é atualmente o único continente livre do vírus, e é essencial que permaneça assim. Dentro das estreitas instalações das bases antárticas, o distanciamento social é praticamente impossível, e um único caso pode se transformar rapidamente em um surto. Além disso, não há capacidade para fornecer tratamento intensivo para casos graves. Se o vírus se espalhar entre a população antártica durante o inverno, quando as possibilidades de evacuação são limitadas, a situação pode se tornar crítica ou impossível de controlar. Portanto, toda a equipe agora passa por intensos testes e quarentena de pelo menos 2 semanas antes de viajar para o continente. Além disso, as estações estão implementando medidas como o uso de máscaras, pela primeira vez, como precaução adicional. Além disso, as atividades desta temporada foram reduzidas ao mínimo necessário. Além disso, a infraestrutura da Estação Polo Sul está sendo adaptada para lidar com a ameaça potencial da Covid-19. Os espaços de convivência são reorganizados para permitir o distanciamento social, e medidas rigorosas de higiene e desinfecção são implementadas. A saúde da equipe é monitorada de perto, e todos os membros são instruídos a relatar qualquer sintoma, por mais leve que seja. As atividades de pesquisa nesta temporada foram reduzidas significativamente, com um foco em manter a equipe segura. Muitos projetos de pesquisa foram adiados ou reestruturados para minimizar o risco de exposição ao vírus. As equipes da Antártida estão cientes da responsabilidade de manter o continente livre de Covid-19, pois a preservação da saúde da equipe é uma prioridade absoluta. No entanto, as condições no Polo Sul continuam desafiadoras, mesmo sem a ameaça do vírus. A estação permanece isolada do mundo durante a maior parte do ano, com recursos limitados e a necessidade de autossuficiência. Mesmo com todos os cuidados, a equipe enfrenta um ambiente hostil, temperaturas extremamente baixas e escuridão contínua durante o inverno. A importância da pesquisa científica na região e os desafios que a acompanham tornam a Estação Polo Sul um local único e essencial para o avanço do conhecimento humano. Em resumo, a vida e o trabalho na Estação Polo Sul são marcados por extremos, desde o isolamento e a autossuficiência até o potencial perigo e desafios climáticos. A equipe da estação está comprometida com a ciência e a pesquisa, mesmo diante de condições tão adversas, mantendo o continente antártico livre do Covid-19 e contribuindo para a expansão de nosso entendimento do mundo e do universo. Além disso, nesta temporada, as atividades foram reduzidas ao mínimo necessário para manter a pesquisa científica em andamento, com foco em manutenção e reabastecimento cruciais. Como resultado, a maioria dos projetos de construção foi cancelada. Isso significa que a população da estação MC Murdo, por exemplo, atingirá um pico de apenas 450 pessoas, em comparação com as 1.250 que normalmente estariam presentes. Viver o ano todo no Polo Sul é uma tarefa extremamente desafiadora. É uma experiência que envolve passar a maior parte do tempo em ambientes fechados, dentro de um único edifício, com um número limitado de pessoas. Certamente, é um sacrifício. A maioria daqueles que escolhem viver e trabalhar lá não o faz por diversão, porque, na maioria das vezes, não é uma experiência prazerosa. Eles fazem isso movidos por uma crença profunda e fundamental de que a pesquisa científica vale a pena, mesmo diante das adversidades extremas que enfrentam. A dedicação à ciência e ao avanço do conhecimento é o motor que impulsiona essas pessoas a enfrentar as duras condições do Polo Sul e a sacrificar o conforto em busca de descobertas científicas que podem beneficiar a humanidade. Se você gostou do documentário, dê o seu like para apoiar o nosso canal. Gostaríamos de ouvir seu comentário sobre viver no Polo Sul. Se ainda não se inscreveu, esse é o momento de prestigiar a realização de novos vídeos mega curiosos. Até a próxima!